Então, começando aqui, o que é a liderança, né? Enquanto definição, né, essa capacidade que você deve ter de conseguir motivar a equipe, né, e trazer uma melhor experiência para esse seu usuário, e com isso, para conseguir isso, você usar estratégias, né, e efetivamente fazer com que o time trabalhe unificado e traga essa comunicação mais eficaz. Um dos principais objetivos é você aumentar essa eficiência da equipe, né? Então, o líder ajuda, né, nesse trabalho, que, consequentemente, melhora a qualidade do produto ou serviço, garante essa satisfação do usuário, né? E ela é importante, né, ter uma liderança dentro de um projeto, às vezes ela é importante justamente porque você consegue garantir essa consistência do tudo que precisa ser considerado no projeto, desde o início até o fim, né, e trazer essa sinergia entre a equipe para que tudo possa ser entregue da melhor forma possível e alcance os objetivos do negócio. Aí, quando a gente fala das possíveis habilidades, né, claro que acho que isso aqui pode ser muito mais expandido, mas eu elenquei nesses 3 grupos que eu entendo que são os grupos macros, vamos dizer assim, de habilidades que a gente precisa trabalhar, que é essa questão de a parte de inteligência emocional, a parte de comunicação e essa parte de colaboração e trabalho em equipe. Essa parte de inteligência emocional, acho que, antes de mais nada, para você ser um líder, você tem que ter bem desenvolvido com você, ou pelo menos tentar desenvolver bem essa questão do autoconhecimento, né? Porque envolve muita compreensão das suas forças, das suas fraquezas, das suas limitações e do que você tem de valor também, né? Quando você tem esse autoconhecimento, é possível identificar essas áreas de melhoria e enfrentar desafios de uma forma mais assertiva, né? Também é muito importante a questão da empatia. Então, que essa questão de você se colocar no lugar da outra pessoa, né, compreender as perspectivas, as necessidades, as emoções dela. Então você conseguindo cultivar esse ambiente de empatia no ambiente de trabalho, você torna, com a equipe, você torna ele mais inclusivo, né? E as opiniões das pessoas passam a ser mais valorizadas e acaba também, consequentemente, resultando em melhores entregas de design. E também a questão de gerenciamento de emoção, né, e resiliência, né? Você também tem que ser capaz de gerenciar tanto as próprias emoções, que é muito importante, né, que nem sempre um projeto sai da melhor forma que você imagina que tenha que sair, ou você num dia, por algum motivo, não está tão bem também, isso é super natural, somos humanos, né? E você tem que saber gerenciar essas emoções, e não só as suas, como as do time também, né? Você tem que saber separar, às vezes você não está bem, alguém no time não está bem, mas você não pode passar o seu não estar bem para o time, você tem que equilibrar tudo isso daí, né? Então, esse controle de reações emocionais, vamos dizer assim, ajuda muito nessa garantia das decisões e ações que você pode fazer. Então, essas decisões e ações sempre melhor você baseá-las num pensamento mais racional e não tanto num impulso emocional, né? E também, entrando aí no detalhe da parte de comunicação, eu acho que são 3 outros subitens também, né? Que é a questão de você saber se apresentar, ser uma pessoa persuasiva, você saber transmitir suas ideias, né? Conquistar o apoio ali dos stakeholders e tudo mais. Isso são habilidades que você trabalha em uma comunicação verbal, não verbal, um conhecimento mais aprofundado que você tem de algum assunto também vai acabar te ajudando. Então, isso ajuda aí também uma das habilidades para poder ter uma boa liderança. Outra coisa também que eu acho que é fundamental é essa questão de escuta ativa, né? Ou seja, você prestar total atenção, né, no que está acontecendo, demonstrar sempre muito interesse, fazer as perguntas corretas, para justamente ter essa compreensão, porque muitas vezes você vai ser, né, o portador de uma informação que vai ser repassada para o seu time. Então, quanto mais você tiver essa escutativa, e você melhor vai conseguir passar isso. Isso também ajuda a entender, você tendo essa escutativa, não só para demandas, mas
para a sua equipe ajuda você a entender as necessidades e preocupações que eles tenham, criando assim um ambiente mais de confiança e respeito mútuo, né? Não ser aquela coisa só do tipo, o que você fala precisa ser feito. Não, seja essa pessoa que saiba mais ouvir do que falar. E a questão também do feedback é muito importante, né? Ele ser sempre uma coisa que ajude no crescimento, desenvolvimento aí da equipe, fazendo ele de uma forma clara, específica, mais direcionada, né? Outra coisa também, ainda dentro desse ponto da trabalho em equipe, acho que é o empoderamento, né? Você dar a cada membro aí uma responsabilidade e autoridade suficiente para tomar uma decisão é muito relevante dentro dos projetos, né? Porque aí você confia na equipe, incentiva eles a assumir a propriedade da tarefa ali e você promove um ambiente mais motivador e mais estimulante. A pessoa não é um mero executor, ela tem a autonomia de poder assumir, né, a responsabilidade ali e trazer a solução. A questão também que a gente não tem como fugir, claro que quanto menos melhor, mas como mais uma vez eu falei, são seres humanos envolvidos, a questão de conflito, né, gerenciamento de conflito. Um líder ele tem que ser capaz de ter um pouco dessa forma de gerenciar de forma construtiva, né, ajudando a resolver aí essas diferenças, encontrando uma melhor solução que vai beneficiar a todos, né. Aí você tem que ter sempre aquela questão de saber fazer uma mediação, novamente a questão da empatia e a compreensão, né, das diferentes perspectivas, sempre tentar entender os dois lados, né, dependendo da situação que for, para poder atuar e resolver esse possível conflito. E também uma questão da cultura de colaboração, né? Acho que um líder ele deve trabalhar para criar essa cultura de colaboração, onde todo mundo da equipe se sinta confortável para compartilhar as ideias, as opiniões, contribuir para o processo criativo como um todo, né? Porque quando você consegue desenrolar essa cultura de colaboração, você acaba conseguindo ajudar, né, ao mesmo tempo todo mundo individualmente, cada pessoa do grupo, e, consequentemente, gera essa sinergia que as soluções que são entregues, elas acabam sendo mais eficazes, né? Geralmente. Com relação a desafios, né? Isso, mais uma vez, também acho que, obviamente, existem muitos outros, né? Mas eu elenquei alguns aqui que eu acho que são importantes. Mas, por exemplo, a questão de administração do tempo, né? Até quando você ainda não é um líder, você tem muito essa questão do tipo, eu tenho a demanda, a tarefa, eu olho minha agenda, eu sei que de manhã eu vou fazer tal coisa, à tarde eu vou fazer tal coisa, beleza, você tem uma administração um pouco mais objetiva, né? Quando você passa por uma visão de liderança, você já tem que ter esse seu tempo mais o tempo da sua equipe. E muitas vezes você tem até organizado na sua agenda, vou ter clusters ali de atendimento, de tempos para falar com as pessoas, mas, puta, estoura um balão ali e fala, meu, deu um problema aqui, uma urgência. Aí você tem que ter esses respiros para conseguir, né, de certa forma, atender e tudo mais. Então, eu brinco que é o Tetris diário, né? Você está tendo que encaixar os bloquinhos da melhor forma para tentar atender todo mundo. A questão de tomada de decisão, né? Quando você tem essa visão de liderança, você acaba tendo um pouco mais de sendo mais exigido por conta disso, né? Porque você é responsável por um grupo de pessoas, então você tem que assumir. Por isso que eu falo, não tenha medo, pelo menos isso aqui é uma coisa minha, também, graças a Deus, aqui no time que a gente atua, eu não tenho esse problema, vamos dizer assim, que a gente sempre tem muito essa abertura de falar, putz, não entendi, pode falar de novo, como que funciona, para eu entender melhor e, enfim, poder atuar. Então, acho que isso é muito importante também. Você saber levantar a mão para poder pedir ajuda, se você não estiver confortável com aquilo, e depois você, obviamente, entendendo, né, tira suas conclusões, faz as análises que precisa fazer e tomar a decisão. E, obviamente, sustente ela baseada em tudo que você conseguiu levantar. Mas esteja ciente que um dos desafios é esse, você está sempre sendo um pouco mais cobrado do que você até então era, porque você está numa posição que você
tá aberto a isso, vamos dizer assim, né? E também, um outro ponto é essa questão que você sai um pouco dessa questão que você, entre aspas, está mais no dia a dia do mão na massa, para o pensar na massa, né? O que isso quer dizer? Do tipo, que muitas vezes você, até então, estava dentro daquele processo bacana, né? Você foi lá, fez o discovery, fez a pesquisa, é, sintetizou tudo isso daí, foi fazer o protótipo e tal, e quando você está numa visão de liderança, nem você, obviamente, que liderar não é só também delegar, né, funções para as pessoas, você coloca a mão na massa efetivamente, mas é o que você faz um pouco menos, justamente porque você tem pessoas no seu time que estão focadas em fazer isso mais no dia a dia, mas você saber entender que o fato de você não colocar tanto a mão na massa não quer dizer também que você não esteja contribuindo, mas que você tem que aprender a contribuir de uma forma diferente. É mais ou menos isso. O menos eu e mais nós, isso também tem um pouco a ver com essa questão da administração do tempo, né? Que você muda um pouco a forma de entender as coisas, né? Você se preocupa com o ambiente que as pessoas trabalham, o desenvolvimento em si das pessoas, né? As necessidades que elas possam ter, enfim, você acaba tendo que ter muito mais olho para o que o seu time, né, está precisando e dentro ali das atividades que eles estão fazendo, do que para as suas necessidades em si mesmo, né? E nessa questão também de mão na massa, eu esqueci de comentar ali, que você acaba sendo no fim das contas, você é um facilitador, no fim das contas, né? Você tem que ser aquela pessoa que ajuda a facilitar, orientar e deixa a pessoa executar quando necessário, né? E essa parte de promover cumplicidade e liberdade também esse outro lado de, como eu falei lá atrás, às vezes de poder de ter um possível conflito, alguma rusa que sai em algum momento ali, que às vezes acaba acontecendo, mas você deixar esse canal aberto, criar, né, canais abertos para que o seu time consiga ter essa flexibilidade de conseguir falar com você, não ter receios, enfim, desde você falar, meu, vamos marcar 1 a 1 semanal, ou quinzenal, como você preferir fazer, ou nesse 1 a 1 você faz 1 a 1 que você vai estar falando de trabalho, ou falar, não, mas me fala, tem alguma coisa que tá te... que às vezes você, lidando no dia a dia com as pessoas do time, você vai sentindo, você vai pegando essa intimidade, né, você vai, de certa forma, conquistando espaço, né, com a pessoa para ela te dar essa abertura de querer falar alguma outra coisa que possa estar incomodando ou não, enfim. Então, é um trabalho também que você acaba tendo que desenvolver, né, trabalhar no desenvolvimento disso para justamente ajudar a pessoa a ter essa flexibilidade quando ela sentir necessidade. Com relação a estratégias, eu tenho algumas aqui também, obviamente tem muito mais outras, mas, por exemplo, um ponto que eu sempre acho que é muito importante, essa questão de reconhecer o que foi bom. Você dá visibilidade, né, para uma boa entrega, e algo que trouxe um resultado legal, que resolveu algum conflito ali, puta, sei lá, o checkout estava em 7 steps, o cara do teu time foi lá, fez todo discordando, né? Pô, virou 3, que lindo, maravilhoso, isso gerou um resultado depois em vendas, enfim. Isso é muito legal de você saber falar, ou é um fluxo que não existia, que estava tendo pensado de uma forma muito mais limitante, e a pessoa do seu time foi lá e conseguiu expandir muito mais a visão e dar muito mais visibilidade para o resto da squad do tamanho que aquilo era. Isso é muito legal. Aqui no cliente que nós estamos, a gente tem algumas cerimônias que a gente chama de sprints reviews, né, e de checkout. Então, de 15 em 15 dias, todas as squads, né, apresentam, ó, nesses últimos 15 dias, trabalhamos em tais atividades e foi feitas as entregas de X, Y, Z. Então, por exemplo, eu estou sempre acompanhando, por exemplo, ontem fizeram a entrega lá da squad A, B e C, que são as 3 que eu estou administrando pessoas no time ali. Aí quando falam lá na sprint review, fizemos a entrega, tela tal, assim, você fala, pô, que legal, o trabalho do fulano foi entregue, que legal. Então, até porque às vezes, como a gente, né, fica às vezes muito no seu dia a dia, especificamente, você não tem só nesses momentos de checkpoint aí, desses sprints que a gente tem essa visibilidade do que todo mundo está fazendo, é legal você dar esses reconhecimentos, né,
enfim, mostrar que, ó, que legal o resultado, que tudo aquilo que você trabalhou está sendo aplicado ali agora, né? É aquela velha brincadeira, quem não gosta de um like, de uma curtida, né? Ainda mais quando você faz um trabalho bem feito. Entender os perfis do time, né? Então, acho que isso também tem esse detalhe, que as pessoas são diferentes, elas têm necessidades, habilidades diferentes, mesmo trabalhando no mesmo objetivo. Tem gente que é mais técnico, tem gente que é mais emocional, enfim, cada um leva de um jeito. Tem gente que é mais explosivo, enfim, são perfis diferentes, e acho que saber lidar cada um de uma forma personalizada, né, diferenciada, mas que chegue num objetivo comum, que é o que a equipe precisa alcançar, ajuda na fluidez das tarefas. A questão também de criar uma cultura de equipe, acho que isso é muito bacana, porque quando você consegue criar essa cultura positiva na equipe, todo mundo se sente valorizado, sente que o trabalho ele tem um valor, né, significativo para o projeto e tal. Por exemplo, agora no time que eu estou, a gente tem toda a estrutura ali de design ops, então tem pessoal de conteúdo, pessoal de estratégia, pessoal de pesquisa, design system. Então a gente está sempre um falando com o outro, ou alguém falou que tem que falar com o design system, mas o design system ao mesmo tempo fala, pô, mas isso aqui tem a ver com conteúdo, acho que você também precisa fazer uma pesquisa. Então a gente trabalha essa cultura de equipe, não só do design ops, né? Estou dando um exemplo de ops, que é a squad que eu estou, o time que eu estou atualmente, mas todas as outras squads também, a gente tem algumas cerimônias até dos critiques, que a gente às vezes faz também, que a gente, que até porque também acabei não explicando no começo, mas não sou só eu de líder aqui, né? A gente tem mais 3 outros líderes atuando nas outras squads. A gente busca muito trabalhar essa cultura de equipe, para todo mundo saber o que todo mundo está fazendo, para ter essa visão de todo, com todo mundo, né? Porque às vezes eu estou numa demanda aqui, isso às vezes acontece muito isso, né? Eu preciso fazer, sei lá, um componente de upload de arquivos múltiplos. Mas o outro cara lá da outra squad também está precisando. Se o lead dele lá, em algum momento, né, ele ajudando nessa cultura de equipe, ele dá essa abertura para o designer dele lá trazer essa informação, quando tem essa reunião de leads, o cara lá levantou essa bola aqui também. Mas aqui também, então vamos colocar esse cara para conversar? E aí você já traz também mais uma conexão para atender ao objetivo aí do seu produto ou serviço, né? E liderar pelo exemplo, né? Isso é uma frase também que eu peguei que eu achei interessante, que a chave do sucesso na liderança é a influência, e não autoridade. Não existe, acho que isso não só em UX, né, mas qualquer lugar que envolva alguma questão de liderança, você impor, querer ter mandatoriamente alguma coisa, nunca vai acontecer. Você pode conseguir por um período muito curto de tempo, ou por uma atividade muito específica, mas não vai chegar nunca a ser uma coisa que vai realmente ter uma entrega positiva. Então, você, pensando de uma outra forma, você ser uma pessoa que motiva o seu time, ser uma pessoa acessível quando alguém precisa, você ter disponibilidade, ou se você não tivesse, falar, não consigo agora, pode ser tal dia, tal hora, você quer me adiantar qualquer assunto para ver se eu consigo, em paralelo, te ajudar, enfim. Assim a gente vai levando. E o inconformado aí eu coloco no sentido de ser o curioso, aquela pessoa que está sempre querendo saber um pouco mais, de, enfim, poder tá trazendo a informação a mais e ser essa referência para o teu time também de que, putz, ele é sempre uma pessoa que está indo atrás de trazer coisas novas para a gente poder ir melhorando. E, por fim, não menos importante, é a questão de como você pode desenvolver a liderança, né? Eu acho que algumas coisas até que se repetem do que eu já falei ali anteriormente, mas são importantes, que é essa questão da comunicação, né? Você sempre ter ser um ouvinte ativo, ou seja, saber ouvir das várias fontes que você precisa buscar uma informação. Essa questão de fornecer o feedback é muito importante, e transmitir a informação de maneira correta, né? Então, acho que você, enquanto líder também, você passa a ser um filtro, muitas vezes, de situações, né? Que você escuta uma informação daqui, outra informação dali, e aí você fala, putz, será que é isso mesmo ou não? E você precisa passar isso para o seu time, ou até às vezes para a sua chefia, enfim, como que você
trabalha isso da melhor forma, né? A questão de organização, que eu particularmente acho que é importante, porque aqui negócio, você passa a ter que controlar, às vezes, 4, 5 pessoas, a agenda dessas pessoas, os prazos, as demandas, e se você não tiver um mínimo de organização, você acaba se perdendo e aí você, né, se complica com prazos, entregas e tudo mais. E, como eu falei, né, trabalhar em equipe também, isso acho que é muito importante, porque liderança nada mais é do que falar com pessoas, né, lidar com pessoas, por mais que você parta para uma linha de liderança mais técnica, ainda são, assim, pessoas que estão envolvidas, você não está liderando máquinas, né, são pessoas envolvidas, então, tem essa brincadeira, né, de juntos somos mais fortes, então, você saber entender o momento de cada um, quem são as pessoas do seu time, quem está na squad, PM, PO, os outros líderes, quem são os stakeholders, quem que é a sua rede de apoio se precisar, então isso é muito importante, ter esse contato com todo esse grupo de pessoas. E uma brincadeira final aí que seja sempre um ET Bilu, né, busque sempre conhecimento, eu acho que se você quer efetivamente poder liderar e ter pessoas com que você gosta de trabalhar, você tem que buscar um conhecimento, e esse conhecimento não pode morrer em você, tem que sempre ser repassado para o time, e acho que aí volta em tudo aquilo que eu já falei em outros momentos ali, de você tendo esse ambiente de colaborativo, você troca muita figurinha, muita informação ali, e isso flui bastante. E aí só uma frase que eu achei legal, que esse Xander, aquele cara do Super Fast, que muita gente aí deve conhecer, se não todo mundo, ele usa essa frase, né? Lidere como um sênior e aprenda como um júnior. Eu achei interessante porque faz muito sentido, né? Você usa da experiência que você já tem para passar e orientar, né, a questão do time, mas você tem que aprender como um júnior. O que ele quer dizer com isso? Que o júnior é sempre aquela pessoa que está em busca de informação constante, ele está muito fresco ali na inovação, ele quer trazer ideias, contribuir e tudo mais, então você tem que ter esses dois extremos sempre, vamos dizer assim, né? Eu achei bem legal. E aí, só para a título de referências aqui também, eu trouxe alguns livros, exemplos de podcast, vídeos, que eu acho que depois, quando a gente disponibilizar aqui a apresentação, tá tudo com link já direitinho, vocês possam ver, que possam se aprofundar um pouquinho mais. Era isso. Muito obrigado, pessoal.